Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Último domingo do mês, a gente está aqui hoje para conversar sobre a nossa leitura conjunta de setembro. Para quem está chegando aqui agora, nosso canal a gente faz uma leitura conjunta todo mês. A gente seleciona um livro, coloca umas opções para votação. Vocês me ajudam a escolher e no mês seguinte a gente lê esse livro, a gente faz um cronogramazinho, a gente tem um grupo de discussão no WhatsApp, que o link está sempre aqui embaixo, e vocês podem acessar esse link, participar da nossa leitura, são todos muito bem-vindos. Nossa leitura do mês de setembro foi nada mais, nada menos do que A Volta ao Mundo em 80 Dias, esse classicão do Júlio Verne. Gente, que leitura! Eu só tenho isso a falar, que leitura, muito, 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 muito bom. Mas vamos conversar um pouquinho sobre ele. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, lembrando que a gente tem um perfil no Instagram, a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem a nossa leitura conjunta com um grupo de discussão no WhatsApp. Estão todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E todos os livros que eu mostro aqui pra vocês, eu sempre deixo o link aqui embaixo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na Amazon para poder adquirir o livro, usem o nosso link que ajuda o canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu nunca tinha lido Júlio Verne na minha vida. Sempre ouvi muito falar. Eu me lembro que eu vi esse filme quando eu era pequena ainda, mas eu não me lembrava do final da história. E toda vez que eu lembro de Júlio Verne, eu lembro de Viagem ao Mundo, eu lembro de Balão, né? Eu acho que assim como eu, muita gente também vai falar a mesma coisa. Mas é tão mais que isso essa viagem, e eu vou ser obrigada a quebrar as fantasias de vocês, dizer que não tem nenhum balão nessa história. Tá bom? Mas eu já chego na história do balão. Então assim, eu nunca tinha lido nada do Júlio Verne. E aí nós escolhemos, eu botei esse livro nas opções, vocês me ajudaram a escolher, esse livro foi escolhido. E algumas pessoas que participaram da leitura já até tinham lido, estavam participando de novo, querendo ler de novo, porque me disseram que gostavam muito dessa história. E aí eu já comecei a ficar atenta, né? Porque algumas pessoas falaram assim, olha, foi o livro que abriu minha mente, meu coração para a literatura. Eu falei, pô, gente, então esse livro é muito mais do que eu tô imaginando, porque eu, no meu preconceitozinho medíocre, eu tava achando que era uma leitura infanto-juvenil. E eu não tenho nada contra isso. Vocês sabem, quem tá aqui no canal sabe que eu leio livros de qualquer idade. Mas eu tava esperando uma leitura infanto-juvenil e absolutamente não é isso que a gente encontra aqui nessa história, né? Então, como é a primeira vez que a gente tá falando aqui desse autor, aqui tá Júlio Verne, né, que tá o nome dele em francês. Eu vou falar Júlio, tá, gente? Vamos abrasileirar aqui e falar Júlio Verne. Então, o Júlio Verne, ele nasceu, vamos lá, em 1828, em Nantes, na França. O pai dele era advogado. E ele morava Nantes era uma cidade portuária, né? E ele estava acostumado a ver os navios lá chegarem, atracarem, comércio, né? Sair levando mercadoria. E desde então aquilo ali já abriu a mentezinha dele para querer entrar no navio dele e ganhar o mundo, e conhecer o mundo. Tanto é que num determinado ponto da infância, acho que início da adolescência dele, ele consegue embarcar no navio, consegue uma função dentro do navio, como de auxiliar, de alguma coisa, e consegue, né, que o navio saia do porto, ele começa a viagem e o pai dele só consegue pegar ele no ponto seguinte, na primeira parada do navio, né, e trazer ele de volta para casa. Então, desde pequeno ele já tinha essa ânsia, né, de conhecer o mundo, de conhecer as coisas, né. Mas ele cresceu e aí ele foi para a faculdade de Direito por questões de família, né. O pai dele queria que ele continuasse os negócios da família, tivesse a mesma profissão que ele se formou. Se eu não me engano, ele trabalhou na Bolsa de Valores, só que eu acho que ele foi para Paris, se eu não me engano, fazer faculdade. E lá, né, centro cultural do mundo, ele começou a ter contato com muitas pessoas conhecidas. O ídolo do Júlio Verne era Victor Hugo, tá, gente? Ele queria escrever igual ao Victor Hugo, essa era a intenção dele.
E ele conheceu o Alexandre Dumas Filho, né, o filho do Alexandre Dumas, e em parceria com o Dumas Filho, foi que ele colocou a primeira peça de teatro, né, que ele montou a primeira peça de teatro na vida dele, né, a primeira peça que foi para o palco, que ele produziu. E assim começou a carreira literária do Júlio Verne. Nosso livro aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, só vai estrear muitos anos depois, quando ele já está bem dentro da carreira dele. E, se eu não me engano, deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa aqui. Ah, não, esqueci de falar uma coisa assim. Uma outra coisa que ele criou o hábito em Paris foi frequentar a Biblioteca Nacional lá. E lá ele conheceu, eu vou ter que botar óculos, que eu vou ter que ler o nome da pessoa, frequentando. E por quê? Porque ele gostava de ler sobre ciências, ele gostava de ler sobre geografia, né? E entre outras coisas, mas o forte dele era ciências e geografia. E lá ele conheceu já assim, idoso, né? Assim, já com a idade um pouco mais avançada, já não era jovem, o geógrafo Jacques Arago. E esse Jacques Arago, ele fez amizade com ele. Ele era um cara que viajava o mundo também e começou a contar as aventuras dele pelo mundo. E aí mesmo, né, que o Júlio Verne ficou assim envolvidíssimo com esse negócio de conhecer mundo, de viagem. E foi aí que ele decidiu que ele ia começar a escrever relatos de viagens, né? Então, várias das obras dele envolvem, né, viagens, relatos de viagens, por mar, por terra, seja como for, né? Que mais? Então, nosso livro aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, foi publicado em 1872, primeiro acho que numa revista, Le Temps, e no ano seguinte foi publicado nesse formato de livro aqui, né? E desde que ela que entrou, que publicou, foi um grande sucesso. Essa aqui foi a obra que, vamos dizer assim, enriqueceu o Júlio Verne, né? Foi a obra que botou ele entre os nomes grandes da literatura da época. E essa obra fez muito sucesso. 2 anos depois que ele publicou essa obra, agora eu vou falar aqui para vocês uma curiosidade que eu achei muito interessante. 2 anos depois que ele, em 1874, ele adaptou para o teatro, né? Fez uma dramaturgia dessa história aqui. E aí que entra o balão. Na peça de teatro tinha balão, aqui no livro não tem. E fez tanto sucesso, ele ficou num determinado teatro lá na França durante 2 anos, aí se mudou para outro teatro de Châtelet, se eu não me engano. E, gente, essa peça fazia tanto sucesso que ela ficou em cartaz por nada mais, nada menos do que 64 anos. É mais longo que a vida de muita gente, 64 anos. E só parou porque Hitler invadiu Paris e aí eles pararam com as apresentações. Porque se não fosse isso, teria continuado, né? Então, assim, uma peça que fica em cartaz 64 anos, um clássico que atravessa gerações, alguma coisa de especial, muito especial, ele tem, né? E é sobre isso que a gente vai estar conversando agora. Qual é o enredo dessa história? Então vamos lá, o gostoso de ler essa história, e assim como eu, gente, muita gente no nosso grupo de discussão no WhatsApp tinha a mesma sensação que eu, que seria uma leitura mais simples, mais infanto-juvenil, mais básica, né? E todos nós nos surpreendemos assim, mas nos surpreendemos de uma forma muito boa, muito boa. Então, o que é o enredo aqui? O enredo, a gente vai conhecer o Phileas Fogg, que é um cavaleiro londrino. Eu acredito que não fala a idade dele, mas eu acredito que ele vai estar em seus 30 e muitos anos, né? Talvez uns 40 já. E ele mora sozinho, você vê que ele é de boa condição social. Ele não tem emprego, ele passa o dia, ele acorda, ele é uma pessoa extremamente apegada à rotina, aos hábitos dele, uma pessoa pontual. É um cara muito culto, ele lê muito. E ele passa o dia dele, ele tem um valete, né, que cuida da casa dele, que cuida dele, das roupas dele. Não esqueça que a gente está aqui no século XIX, ainda no início do século XIX. E
que acontece? Ele passa o dia no clube. Esse clube se chama Reform Club. E ele passa o dia jogando Whist. Eu não sei que jogo é esse, não conheço, mas pelo que fala que é um jogo bem conhecido na Inglaterra, ele passa o dia com outros cavaleiros no clube. Então ele vai de manhã, lê todos os jornais, almoça, passa a tarde no clube, conversando com os amigos, jogando, trocando ideias. Aí no final do dia ele volta para casa, janta, toma banho, faz uma horinha ali, dorme e de novo a mesma rotina. E uma pessoa que não tem, mostra logo de cara, o ato de não demonstrar emoções. Ele é um cara certeiro, inteligente, tem as opiniões com muito conhecimento, então ele tem sempre opinião formada sobre tudo. Uma pessoa tranquila, que não demonstra emoções, é uma pessoa muito pragmática, né? E a gente vê esse jeitinho dele assim e gosta das coisas sempre iguais. Esse primeiro dia aqui que começa a história, ele tá mudando de valete. Ele demitiu o valete dele e contratou um outro valete. E esse valete é um cara francês, acredito também que na faixa dos seus 30 e poucos anos, chamado Passepartout. Passepartout já teve uma opção de profissões, já trabalhou uma opção de coisas, já trabalhou em circo, já fez muita coisa, mas agora ele quer uma vida mais tranquila. Ele teve boas referências do Mr. Fogg, então ele se candidatou, Mr. Fogg aceitou, então ele está nos primeiros dias dele trabalhando com o Mr. Fogg. O que aconteceu aqui? Logo no início, Mr. Fogg lê no jornal que houve um assalto ao Banco de Londres, uma coisa raríssima naquela época, né? E que a pessoa chegou lá, um cavalheiro, simplesmente pegou, quando ninguém tá observando, e roubou uma fortuna. Acho que foi 55 mil libras, na época era uma fortuna. E roubou essas 55 mil libras e saiu andando. E tá todo mundo procurando, aí a Scotland Yard, tá todo mundo procurando essa pessoa, de acordo com as descrições das testemunhas que estavam no banco, né? Eles fizeram lá, né, uma foto descritiva, pegando as características que cada um informou dessa pessoa e montaram, né, uma fisionomia dessa pessoa. Então, eles estão no clube, né? Isso depois que esse assalto aconteceu, estão no clube, e eles leem uma notícia no jornal que alguém deu a volta ao mundo em 80 dias. E aí, o Mr. Fogg com os amigos dele do clube começam a discutir. Mas não é possível, não é possível. O Mr. Fogg, não, lógico que é possível. É só seguir esse roteiro que está aqui, papapá. É possível, sim. E aí, o que acontece? Eles fazem uma aposta. O Mr. Fogg fala que é possível, os outros falam que não. E é apostado 20 mil libras que é possível. Que o Mr. Fogg aposta 20 mil libras que é possível dar essa volta ao mundo em 80 dias. E fala que ele vai dar partindo naquele dia ali. Aí ele corre para casa, fala para o Passepartout arrumar 2 malas pequenas que eles vão dar a volta ao mundo em 80 dias. Passepartout não entende nada, acha que aquele patrão dele é muito louco, mas fala, vambora, ele deve estar de brincadeira comigo, vambora. E assim, gente, eles começam esta viagem. Acontece que, logo no início da viagem, não sei se ainda em Londres, se na estação de trem ou no navio que eles vão pegar, quem observa eles é o detetive Fix, que é o que está investigando aquele assalto lá ao banco. E aí, o detetive Fix olha pro Mr. Fogg, lê a descrição que deram do ladrão e fala, é essa pessoa, é a mesma pessoa, né? E começa a querer informações do Fogg, do Mr. Fogg. E aí ele vê que ele tá com o valete dele, com o Passepartout, ele chega perto do Passepartout, começa a conversar. O Passepartout, não, meu patrão apostou 20 mil libras que a gente vai dar a volta ao mundo e é o que a gente está fazendo, é o que a gente vai começar a fazer agora. E aí, Fix fala isso, ele roubou o banco, inventou essa desculpa dessa aposta só para poder fugir. Vou ficar na cola dele. Então, essa viagem aqui vai ser feita a princípio a 3, vai ser o Mr. Fogg com o valete dele, o Passepartout, e o Fix acompanhando no pé deles, sem eles saberem qual é a intenção do Fix, né? E assim começa a nossa viagem. Então, eles vão passar aqui, vão sair de Londres. Normalmente as viagens deles vão ser ou de navio ou de trem, que era a última, era a tecnologia de ponta naquela época, eram os navios a vapor,
as ferrovias estavam sendo construídas, então o trem transformava a viagem em alguma coisa muito mais rápida, né? Então, até o começo da discussão deles no clube foi essa, que com as novas tecnologias de transporte que estavam aparecendo, eles conseguiriam fazer essa viagem em 80 dias, né? E alguns falavam que não, que ainda não dava, né? Então eles vão sair de Londres, vão de trem até o porto, do porto eles vão até o Cairo para atravessar o canal de Suez, aí atravessam o canal de Suez, vão para Mumbai, na Índia, de Mumbai eles pegam um trem, teoricamente eles vão de trem até Calcutá, só que eles acabam não conseguindo fazer essa viagem toda de trem, e aí eles vão usar um outro meio de transporte que vocês vão ter que ler para descobrir. E aí dali de Calcutá eles vão, se não me engano, para Hong Kong. É isso, Patrícia? Isso, para Hong Kong. De Hong Kong eles vão para Yokohama, no Japão. De Yokohama eles vão pegar um navio que vai atravessar o Pacífico, vai até São Francisco, nos Estados Unidos. São Francisco eles vão de trem até Nova York. Teoricamente, de novo, vocês vão ter que ler para ver se eles conseguem ou não conseguem fazer essa viagem toda de trem. E de Nova York pegar um vapor de novo para atravessar o Atlântico e voltar a Londres, né? Aqui atrás, gente, quem quiser ver o roteirinho dessa viagem, só jogar na internet, Volta ao Mundo 80 Dias, roteiro, que aparece lá os mapinhas. Quem tiver essa edição aqui, essa edição do Clássicos AA, sempre muito boa para esses clássicos. Quem tiver essa edição, aqui atrás, deixa eu achar aqui. Aqui atrás tem um mapinha, tá? Da viagem deles. Saindo aqui de Londres, passando aqui pela África, Canal de Suez, Oceano Índico, aí vai até a Índia, Hong Kong, Japão, aí atravessa aqui até Estados Unidos, São Francisco, Nova York e volta para Londres. Né? Mas joga na internet se vocês quiserem um mapinha mais detalhado, que lá tem, né? E aí, o que a gente tem aqui de bastante interessante? Esse é o enredo da história, né? Primeiro assim, o que me surpreendeu? A narrativa. Não é uma narrativa feita direcionada para um público infantil juvenil. É uma narrativa para uma pessoa adulta. Muito clara, enxuta, não tem digressões aqui dentro. É o tempo todo as coisas acontecendo, né? A viagem se desenrolando, as situações se apresentando. Ele usa de uma linguagem que é uma linguagem assim, ele usa um vocabulário mais refinado, né? São termos mais assim que você vai ver que são usados na época, né, do Júlio Verne, mas não torna o texto menos compreensível. Qualquer pessoa que pegar esse livro para ler vai conseguir ler de boa e entender tudo que ele está falando. E a narrativa te prende dentro da história, né? Porque tem sempre alguma coisa acontecendo e você está lendo e querendo saber o que vai acontecer. E por que a gente fica querendo saber o que vai acontecer? Porque, primeiro, ele coloca um cavaleiro londrino, austro, e inclusive os críticos falam que ele baseou o Mr. Fogg, né, que é o protagonista aqui, no próprio pai, que o pai era uma pessoa assim, austera, cheia de hábitos, toda corretinha, né? Ele diz que baseou o Mr. Fogg no pai dele. E o Mr. Fogg é assim, ele não se impacienta, ele não perde controle, ele está sempre no controle de tudo, ele tem muito conhecimento e ele tem muito dinheiro. Ele manda o Passepartout, quando eles vão sair de casa para começar a viagem, fazer uma mala pequena, e aí ele abre a mala dele e joga 20 mil libras, que naquela época era uma fortuna dentro da mala. E o Passepartout fala, mas patrão, o senhor sabe que a gente vai ter imprevisto, não se preocupe que tudo vai ser resolvido. Então você percebe muito claramente que o Mr. Fogg acha que tendo dinheiro, qualquer imprevisto que aparecer vai conseguir ser resolvido. E você vai ver que ao longo da história que realmente ele consegue resolver muitas coisas, né? Utilizando desse artifício.
E o que eu pensei quando eu vi? E o Passepartout já é aquela pessoa que você vai perceber que é aquele cara mais aberto, ele é comunicativo, o detetive Fix começou a puxar papo com ele, ele já foi logo desembuchando tudo da vida do patrão. Então, assim, é aquela pessoa comunicativa, que faz amizade com todo mundo, ele gosta de conhecer tudo, ele é meio assim, né, vamos dizer, entre aspas, levado, assim, né? Ele se fosse uma criança, eu ia dizer que é uma criança levada, né? Aquela pessoa que vai se metendo nas aventuras sem pensar muito ali na consequência, o que vai dar ali na frente, né? E por causa do Passepartout, muitos imprevistos nessa viagem aqui vão ser trazidos à tona. E eu primeiro pensei, cara, como é que vai ser essa interação desse homem todo austro, né? E eles não se conheciam, porque o Passepartout acabou de ser admitido, né? Como é que vai ser a interação desse homem austro, controlado, que é o Mr. Fogg, com o Passepartout, né? E ainda com esse detetive na cola deles, né? Então eu fiquei curiosa para saber como é essa interação. E outra coisa que eu pensei logo no início, falei, essa viagem vai acontecer uma opção de coisas e o Fogg, a personalidade dele vai se modificar durante a história. Eu tinha essa impressão. Só que não. O autor mantém, ele cria aqueles personagens, né? Ele apresenta para vocês os personagens e os personagens se mantêm fiéis ao que eles são até o final do livro. Eu achei isso muito interessante, né? E outra coisa, né, gente? Eu não sei quanto a vocês, mas eu amo aprender coisas, eu amo aprender sobre o mundo, eu amo aprender sobre culturas, eu amo aprender sobre lugares. E o livro realmente, gente, é um tratado, assim, cultural, científico. E essa edição linda da Zara tem foto, viu, gente? Tem muita foto linda aqui. É um tratado cultural, científico, geológico, geográfico, histórico, né? Você vai aprendendo, a cada página você aprende uma coisa nova, você aprende muita coisa. Você aprende sobre a Índia, você aprende sobre navegação, você aprende sobre as tribos indígenas dos Estados Unidos, você aprende sobre os mormons, você vai passando pelos lugares e, sem querer querendo, você vai recebendo aulas sobre aqueles lugares, sobre aquela cultura, sobre as religiões, né? Então, assim, nossa, eu fui sugando esse livro, sabe? Eu fui sugando esse livro, eu fui sugando essa história. Ela é muito envolvente e muito boa, gente, muito boa. E aí, por isso que é legal o grupo de discussão, né? A gente lê junto, porque falei, gente, será que só eu fiquei com essa impressão? Não. Todo mundo que leu, que estava lendo, que concluiu a leitura, falou, olha, maravilhoso essa leitura, surpreendente, vale muito a pena. Lógico, gente, não é uma leitura assim profunda, mas não é isso ao que ela se propõe. É uma leitura que ela diverte, ela entretém, ela ensina, ela faz você rir, muitos acontecimentos cômicos aqui durante é uma leitura leve, aquele livro ótimo para você ler assim, bom, agora eu vou deitar, dormir, tive um dia cansativo, quero ler uma coisinha leve. É isso aqui, sabe? Fiquei doida para ler mais outras coisas, mais outras obras do Júlio Verne, já estou de olho no 20 Mil Léguas Submarinas aí para ler, mas acho que isso não vai dar, quem sabe ano que vem, né? Tem Viagem ao Centro da Terra, quem viu aqui meu último book haul, viu que eu comprei na Bienal. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, aí, né, gente, a história. Será que eles vão conseguir completar essa volta ao mundo em 80 dias, né? Para você que nunca viu o filme e que não conhece a história. Vamos ver, né? E eu vou falar para vocês, o leitor fica tenso até os últimos momentos dessa história. Tenso para saber o que vai acontecer aqui. E tem uma quarta personagem que entra para acompanhar a viagem deles, que eu não vou falar, vou deixar a surpresa para vocês, que vai compor um quarteto, né, no final das contas aí. O Passepartout, o Mr. Fogg, o Detetive Fix e esse outro personagem que vai entrar aí dentro da história. E você vai ver que existe um balanceamento aí de personalidades, de atitudes, existe assim uma harmonia, né, entre esses quatro personagens da história, né, que torna a história muito, muito interessante.
Então, essa leitura eu falei assim, eu achei que era infanto-juvenil, mas não é. Eu acho assim, é uma leitura que ela agrada a todas as idades. Eu não ofereceria para meu filho com menos de 10 anos. Eu acho que é uma leitura que é para ser feita quando a pessoa tem, no mínimo, entre 10 e 11 anos, que já tem um entendimento de mundo, um pouquinho de geografia, né? Senão ela vai perder muito do conteúdo dessa história. Ela não vai ter maturidade para absorver as informações. Mas a partir dos 10, 11 anos até os 100 anos, eu super indico esse livro, viu, gente? Se vocês quiserem um livro para dar de presente, é esse aqui. Além do teatro, né, dos impressionantes 64 anos em cartaz, devem ter montado essa peça outras vezes, né? Teve muitas adaptações para o cinema também. Eu agora vou catar uma aí para ver, para ver se eu vou gostar. Se bem que, gente, depois que eu li o livro, principalmente se eu gosto muito, é difícil de eu gostar de adaptação do cinema, mas vamos ver. E foi uma baita na leitura, viu, gente? Indico muito, vale muito a pena. E aí, mês que vem, né, agora em outubro, é o mês de aniversário da nossa leitura conjunta. Ela vai fazer 2 anos, Patrícia, acho que é 2 anos, né? A gente começou a nossa leitura conjunta lendo Frankenstein, porque é outubro, por causa do Halloween, a gente resolveu fazer uma leitura, né, temática, que eu chamo de leitura macabra, que vai ser uma leitura que é um gênero que normalmente eu não costumo ler, mas resolvi ler o Frankenstein e foi uma leitura maravilhosa, todo mundo que participou gostou muito. Ano passado a gente leu Edgar Allan Poe, né, os contos de Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, também muito bom. E aí, gente, eu me dei a liberdade de escolher a nossa leitura. Eu não vou colocar para votação. Na verdade, eu estava pensando em outubro de nós lermos na nossa leitura macabra O Médico e o Monstro, né, que é um outro clássico da literatura. O Médico, o Monstro, Frankenstein, Drácula formam aquele trio, né, do horror, do terror, do horror, né. Mas aí quando eu fui pegar O Médico e o Monstro pra ver, né, pra dar uma olhadinha, eu percebi que, na verdade, O Médico e o Monstro é uma história bem curtinha, não dá nem 100 páginas, né. Eu achei que era uma história muito curtinha pra gente trazer aqui pra leitura conjunta e escolhi um outro título, que foi, né, que entra mais assim no estilo gótico, O Labirinto do Fauno. Esse livro aqui ele já fez um trajeto inverso, né? Ele primeiro foi pro cinema, né? E depois fez o livro. Ele é do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funk. Todo mundo fala muito bem dessa história, né? Ela tem como pano de fundo, como, né, como inspiração a Guerra Civil Espanhola e uma leitura gótica, né? E vai ser a nossa leitura aí de outubro. Convido todos vocês a participarem. Acho que vai ser uma leitura muito bacana. E queria ver vocês lá. Queria ver vocês comentando, vocês se divertindo, aprendendo, ensinando, falando curiosidades, participando da nossa leitura junto com a gente. Vamos embora? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem estado aqui conosco. Deixem seus comentários. Se vocês já leram A Volta ao Mundo em 80 Dias, falem o que vocês acharam. E vem participar da nossa leitura conjunta, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, seu curtir e até a próxima. Tchau, tchau.